Ô, João Marcos, muito obrigado pela entrevista. Qual a importância de se fazer o mês nacional do Tribunal do Júri? A importância do mês nacional do júri, primeiramente entendo que é passar uma mensagem positiva para todos os órgãos jurisdicionais da necessidade de eliminar os atrasos de julgamento. E a segunda é resolver os atrasos propriamente ditos. Numa concentração de julgamentos num único mês, resolve sim alguns atrasos acumulados em alguns dos tribunais. Quando é que surgiu o mês nacional? A linha do tempo do mês nacional do júri se deu da seguinte maneira. Em 2010 foi idealizada a ENASP, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que envolvia Ministério da Justiça, Poder Judiciário, polícias civis e militares, as polícias dos estados, secretarias de seguranças públicas, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, num sistema de parceria geral e em âmbito nacional, de parar e criar uma estratégia para resolver os alarmantes números de julgamentos e investigações até aquele momento represadas no Brasil inteiro. Criamos então a ENASP, tinham reuniões periódicas para discutir esses temas e elaboradas medidas e estratégias de atuação nessa área. Tinham metas de investigação, tinha metas de oferecimento de denúncia, metas de julgamentos de plenário do Tribunal do Júri. Evoluiu dessa maneira. Em um dos anos criou-se a Semana Nacional do Júri para fazer um esforço concentrado. Logo depois, alguns anos depois, essa Semana Nacional do Júri foi transformada em Mês Nacional do Júri. E até o ano de 2016 era uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça de realizar o Mês Nacional do Júri. A partir do ano passado, por força de uma portaria publicada no mês de setembro, o que era recomendação passou então a ser uma obrigação de realização do Mês Nacional do Júri. Então todos os tribunais do Brasil hoje estão, por força dessa portaria, determinados a realizar no âmbito de suas jurisdições o Mês Nacional do Júri. E os resultados são positivos? Eu não posso informar da experiência dos outros estados. No geral, eu entendo que sim. Houve sim um engajamento de todos os tribunais do país nessa meta, até para resolver crimes de homicídio, que é o crime mais grave do ordenamento jurídico, porque visa proteger a vida. Mas falando aqui do Distrito Federal, a experiência foi extraordinária, porque eliminamos todos os gargalos, todos os represamentos dessa espécie de processo aqui no Distrito Federal. Temos 13 varas com competência de crimes dolosos contra a vida aqui no Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal estruturou muito essas varas e com isso nós eliminamos todos os atrasos que haviam aqui há 2, 3 anos atrás. A estrutura então é fundamental? A estrutura sim é fundamental, de varas, de juízes, de servidores e até das instituições que trabalham no processo, Ministério Público, Defensoria Pública. Sem dúvida isso agiliza, acelera o julgamento. E acelerar o julgamento, julgar o processo num prazo razoável, como determina a Constituição, em matéria de homicídio, então, é fundamental. Que tipo de casos tem prioridade? No mês nacional, a prioridade, e assim é com quase todas as metas quando se fala de crime, é julgar réus presos. Julgando os réus presos, existe a prioridade do feminicídio. Nós vamos julgar e pautar todos os processos que estiverem prontos para julgamento de feminicídio. Outra prioridade é processos que tenham vítimas crianças. E outra prioridade é julgar processos em que estejam envolvidos policiais militares ou civis no exercício ou não da função. O medo de testemunhas que muitas vezes deixam de comparecer ao Tribunal do Júri é apontado como um dos principais problemas. Em que medida isso se dá? É sim, em matéria criminal, e principalmente os crimes violentos, os crimes que atemorizam muito uma sociedade, homicídio é o maior deles, porque quando se faz um homicídio numa determinada comunidade, é natural que daí decorra o pânico. O pânico porque uma pessoa foi assassinada na frente ou no meio deles. E aí é natural que a pessoa que vive lá, que presenciou o homicídio
e até familiares das vítimas ficam atemorizados sim do comparecimento, e isso às vezes atrasa sim a instrução e julgamento do processo. Até para completar, é bom que se esclareça, o Brasil tem o Programa de Proteção à Testemunha, que no âmbito do meu juízo, a vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, nós já incluímos pessoas no Programa de Proteção à Testemunha justamente para contornar esse problema que você colocou, da dificuldade de comparecimento delas. É uma maneira de viabilizar o julgamento. Quanto aos números de homicídios, o Brasil foi divulgado, são 62 mil homicídios por ano nas últimas estatísticas feitas e apresentadas. É sem dúvida um índice alarmante. As causas, a gênese desse problema eu não tenho muita fundamentação para dizer por que daí decorre. Mas objetivamente falando, posso afirmar, e os números mostram, e qualquer pessoa pode analisar, são números assustadores. 62 mil homicídios num ano. A experiência de Taguatinga demonstra que quando se dá prioridade ao julgamento de réus que cometeram mais de um assassinato, a taxa de homicídio naquela região em questão diminui. Isso é verdade? É isso mesmo. A resposta rápida do Estado ela é fundamental para neutralizar a cadeia de homicídio. Investigou, esclareceu a autoria e tirou de circulação muito rápido o homicida, e aí eu falo do homicida que reiteradamente incide nessa conduta, é fundamental para a diminuição dos números. A ação rápida do Estado, e aí eu incluo Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário, ela neutraliza o ímpeto homicida dessas pessoas. E quais são as partes que se envolvem no mês nacional? O Poder Judiciário, por meio da administração do nosso tribunal, que cria toda a estrutura, inclusive com um aparato de motivação, para que todas as varas empenhem no máximo de julgamento. Cada vara do Tribunal do Júri, por meio de seus juízes titulares e juízes substitutos que vêm em auxílio, há o envolvimento sempre do Ministério Público, que é o titular dessa ação penal, e sempre contamos com o empenho deles, que realizam também no âmbito da instituição força-tarefa, envolvendo o maior número de promotores para proceder esses julgamentos. Envolve-se também Defensoria Pública, que são essenciais à defesa de réus que não têm condições de pagar advogado. Envolvemos também Ordem dos Advogados do Brasil. Envolvemos também, e é muito importante, os núcleos de assistência judiciária das faculdades, que prestam relevante serviço aqui no Distrito Federal, como nossos parceiros no sentido de colocar os seus advogados, professores e alunos acompanhando esses processos. Dr. João Marcos, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado.